Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus clamamos a Ti, Pai, para que a Tua palavra venha falar conosco de modo especial, Senhor, falando aos nossos corações, tratando conosco naquilo que nós precisamos ser alcançados por ela. Senhor, abençoa a cada um de nós, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, aos lares, em especial as mães, desde já, Senhor, vai ministrando uma bênção para que as mães possam ser verdadeiramente um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar as suas casas, para serem, Senhor, um ponto de abençoar seus filhos, seus maridos, sua descendência. Assim, Senhor, guarda cada uma de nós, cada uma das Tuas filhas, em nome de Jesus. Abençoa ao pastor Jacó, que irá ministrar a Tua palavra, dê a ele o entendimento do Teu Espírito Santo e usa o Teu servo para ministrar a Tua igreja. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, a leitura que foi feita. O versículo 13 diz assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Queria fazer duas observações antes de nós começarmos a fazer a meditação nessa noite. A primeira é que esse texto é baseado em um texto que eu li de uma escritora chamada Price. Eu preservei a estrutura, mas modifiquei completamente e adaptei o conteúdo à nossa realidade. E a segunda observação é que eu vou falar num tom mais moderado que eu falo habitualmente, porque eu estou lutando aqui contra uma amígdala muito inflamada, mas creio que o Senhor, Ele tem algo para nos falar essa noite. O título da nossa mensagem é baseado no que Agar falou: o Deus que me vê. Dia das Mães geralmente é uma data boa para algumas mães, mas difícil para outras. Difícil porque mostra talvez um insucesso na criação dos filhos, mostra talvez a dor de uma perda, de ter que sepultar um filho, porque isso é uma coisa antinatural. O natural é o filho sepultar os pais, os filhos sepultarem os pais. Muitas vezes, isso por conta das mães, de uma experiência negativa com seus filhos. E também por parte dos filhos, às vezes, é muito desconfortável para alguns ter que estar numa solenidade em que vai se homenagear as mães, ou então é necessária a presença de mãe. Presenciei nisso quando eu estudava ainda no colégio, quando era reunião que as mães tinham que ir. Alguns colegas não tinham mães e eles se sentiam numa situação bastante desconfortável. Também tive essa experiência na minha família, com primos que perderam a mãe muito cedo e eles não ficavam bem quando se lembravam, quando existia uma data que tinha que de alguma forma homenagear as mães. Então tem desconforto para alguns, é muito desconfortável até estar no culto, porque pode ter gente que está vivendo, está passando por essa experiência. Mas eu gostaria de fazer uma meditação nessa noite, falar sobre a história, uma história verídica, uma história real, uma história que aconteceu com personagens de carne e osso, que não foi fruto de uma ficção de novela, mas que está registrado nas Escrituras Sagradas e, portanto, já que ocorreu, está registrado nas Escrituras Sagradas e Deus interveio naquela realidade, então tem alguma verdade para mim e para você nessa noite. E eu quero falar sobre uma mãe e um filho que foram muito incompreendidos. Então, nessa história de Agar, quando nós lemos o texto aqui em
Gênesis capítulo 16, e um pouco antes, nós percebemos que Agar, ela é uma egípcia, portanto, ela é uma imigrante. E ela, por ser uma imigrante, por ser uma escrava, por ser uma criada, na linguagem que mais nós conhecemos, porque chamar alguém de serva ainda é um eufemismo, mas para nós termos uma contextualização melhor, ela era uma criada aí do Brasil Império, para nós termos assim algo mais familiar conosco. E ela está fugindo quando Deus a encontra. Ela está fugindo de uma casa de onde o seu corpo foi utilizado para produzir filhos, em uma casa que era infértil. Como muitas mulheres, Agar era maltratada. Ela estava presa em um sistema invisível, em um sistema que era sufocante. Ela não tinha direitos, dignidade, liberdade ou escolha. É muito difícil se viver num ambiente assim. Talvez nós, por estarmos numa sociedade tão esclarecida, a gente às vezes não consegue se colocar numa sociedade daquela época. Ela já tinha vivenciado o suficiente. É muito difícil ser alguém sem nome. Ela não tinha nome. Quando Abrão e Sarai se referiam a ela, se referiam como a serva, como a criada, como a egípcia, né? Ela estava lá para servir a um propósito. Talvez ela fosse tão insignificante para eles que eles nem perceberam quando ela fugiu. Se não fosse Deus intervir naquele momento e fazer com que ela voltasse, talvez ela tivesse morrido nas areias quentes e ensolaradas do deserto. Mas Deus não a abandona. O Senhor não abandona aqueles que precisam de ajuda. O texto, então, irmãos, se nós meditarmos nele, ele permite nos imaginar que Agar estava tão perdida que ela nem sabia o que queria. Ela fugiu pela porta que estava aberta, pela primeira porta. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: ela sabia que não queria sofrer, por isso ela fugiu. Ela sabia que não dava mais para ficar naquela situação. Então, até esse momento, como muitos de nós ainda vivemos hoje, ela não percebe qual era a sua maior necessidade, o que mexia com ela, do que ela estava precisando, por que ela era infeliz, mesmo naquela situação. E olha que a casa de Abraão e de Sarai, em relação aos outros do seu tempo, ainda era uma maravilha, mas ela estava perdida. Ela estava perdida até o momento que ela encontrou o Deus que vê. Então eu já queria dizer para você nessa noite, se você está perdido, talvez você, como Agar, precise ter um encontro com esse Deus. E ela tem um encontro com Deus e acontece um negócio interessante. Nós percebemos que até esse momento aqui, e a revelação ela vem sendo progressiva, Deus, ele se revela como Elohim, o Deus Criador, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se revela mais lá na frente, em Gênesis 3:14, como Yahvé, mas ainda em Gênesis tem citações de Yahvé, o Deus, o nome pessoal de Deus, o Deus fazedor de aliança. Mas acontece algo incrível. Agar, no Antigo Testamento, essa serva, essa egípcia, essa estrangeira, ela é a mulher que até esse momento e bem depois, eu acho que em todo o Antigo Testamento, é a única mulher que talvez tenha uma conversa mais longa com Deus. Eu acho pouco provável que tenha até algum homem que tenha tido um papo com Deus frente a frente, assim, tão demorado. E a conversa foi tão boa que ela deu um nome para Deus. Irmãos, veja só, até então, Deus se revela e ele se autodenomina, ele dá nome para si mesmo, mas Agar, ela quebra o protocolo e dá um nome para Deus e fica registrado. Aí eu pergunto,
Se você tivesse a oportunidade de dar um nome para Deus, qual era o nome que você daria? Será que você daria o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus todo-poderoso? Não importa qual é o nome que você daria para Deus, mas com certeza o nome que você daria para Ele expressaria a necessidade da sua alma que você está vivendo. E essa era a necessidade de Agar. Agar queria ser vista, Agar não queria se sentir como uma coisa a ser usada, ela não queria ser um objeto, ela queria ser tratada como alguém. E ela diz assim: agora eu vi o Deus que me vê, no versículo 13. Essa declaração ela é muito importante. Que diferença faz em minha vida saber que existe um Deus que me vê? Na vida de Agar fez toda a diferença, porque ela deu um giro de 180 graus e voltou lá para a casa dos seus senhores, obedecendo a palavra e a voz do Senhor. Que diferença então, irmãos, fará na minha vida sabendo que existe um Deus que me vê? Que diferença isso faz para você como mãe, como pai, como homem, como mulher e como um jovem, sabendo que existe um Deus que te vê? É para fazer diferença, porque quando existe um Deus que nos vê, Ele sabe do nosso segredo, Ele sabe das nossas dores, Ele conhece o profundo da nossa necessidade, o profundo do nosso coração. Quero que você acompanhe ainda aí, em Gênesis 16, 6 a 8, diz assim, né? E é o Deus te vê. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Aqui é uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia de onde ela veio, Deus sabia o que tinha acontecido, Deus sabia o que passava no coração dela, mas Deus queria manter um diálogo com ela e puxar a língua dela para ela colocar para fora aquilo que estava no coração dela. Irmãos, Deus sabe tudo que acontece conosco, mas é importante nós falarmos, nós expressarmos a nossa necessidade para o Senhor. E aqui nós vemos algo maravilhoso. Agar não reclamou para Sarai e nem reclamou para Abraão e nem esboçou o seu sentimento, mas ela falou para Deus o que lhe afligia. Essa é uma lição que nós devemos aprender. Às vezes nós falamos de tudo sobre nós e para todos, e esquecemos de falar para a única pessoa que importa, que ouça as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas debilidades, e esse é o Senhor, porque Ele é o único que pode nos socorrer, Ele é o único que nos vê. Muitas vezes há nossos irmãos que até se compadecem da nossa dor, mas eles não podem aplacar a nossa dor, e só quem pode curar a nossa dor é o Senhor, é o Deus que vê, é o Deus que perscruta o nosso coração. O texto diz que Agar foi muito maltratada. Ninguém gosta de ser maltratado, a não ser um masoquista. Aí a gente já está tratando de pessoas que têm algum problema psiquiátrico, ou um desvio psicológico muito agudo, tem uma doença. Mas uma pessoa normal não gosta de ser maltratada, porque nós amamos o nosso corpo, né? E isso é bíblico. O Senhor Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes, e aí já fazendo parênteses, às vezes nós não conseguimos demonstrar amor pelo nosso próprio, porque nós não temos nem amor próprio. Então aí já fica uma direção, uma sinalização que nós temos que buscar no Senhor, amar a Deus e amar nós mesmos, e depois amamos o nosso próximo, como a nós mesmos.
Muitos já experimentaram na vida o sentimento de ser como um ninguém, uma pessoa não vista, não percebida pelos demais, e aos seus olhos, aos seus próprios olhos, sem importância alguma na vida e na comunidade na qual pertence. Há pessoas que desejam pertencer a uma comunidade, ser aceitas por essa comunidade, mas elas mesmas se afastam delas, se sentem sozinhas, solitárias e sem ninguém para recorrer, se sentem com sentimento de inferioridade, se sentem ou são vítimas de mau julgamento pelos outros, de falso testemunho, de mentira. Alguns são vítimas de preconceitos. Ninguém gosta de ser julgado erroneamente, ninguém gosta de ser julgado por estereótipos, por aparências. Ninguém gosta de ser vítimas de comentários maldosos. Ninguém gosta de ser vítimas de más interpretações. Talvez aqui, falando para vocês que estão aqui, ou daqueles que estão nos vendo, talvez muitos de vocês já passaram por essa situação de pelo menos um pré-julgamento, e um pré-julgamento maligno, maldoso. Mas, irmãos, mas graças a Deus, e nós nos alegramos, porque acima de tudo, está registrado na palavra, que existe um Deus que vê, e que realmente é o único que pode ver o coração do homem, e confortá-lo, e mudá-lo. Ele vê o meu e o teu coração, Ele vê as nossas carências, Ele vê aquilo, irmão Samuel, que nos aflige, Ele vê as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inquietações. Pastor Gimeraldo, como dizia o pastor Elilde, Ele vê os lobos que uivam nos porões da nossa alma. Ele vê a nossa humanidade frágil, as nossas debilidades, a nossa incapacidade e a nossa insuficiência. Ele viu tudo isso em Agar. E ele viu que Agar não ia muito longe. Irmãos, esse Deus é o Deus que vê os nossos medos, angústias e desespero. Ele vê o íntimo do nosso ser, aquilo que está guardado no mais íntimo do nosso coração, os nossos segredos ocultos. Então ele nos vê, e assim como Agar, ele vê, ele ouve, ele compreende, ele se compadece e ele vem ao nosso socorro. Quantas vezes nós estávamos assim, e Deus, no decorrer da história, e é muito, eu acho alguns trechos da Bíblia particularmente emocionantes. A história de José, lá no Antigo Testamento, mas quando a gente lê os atos pré-libertação do Egito, quando o povo começa a clamar, e como Moisés descreve, como Moisés faz aquela narrativa, a gente imagina se Deus Todo-Poderoso sentado no trono e o povo clamando, e aquele clamor chega a ele, e ele inclina o seu ouvido para o clamor e se levanta e rompe na história humana e age e muda uma história. Irmãos, foi isso que Deus fez com Sarai, e é isso que Deus faz conosco e fará com todos aqueles que creem nele. Deus, ele chama Agar pelo nome. Agora Agar se sente uma pessoa importante, porque ela era chamada de criada. Agora ela é chamada pelo Deus dos céus de Agar, e ela pode dizer: ei, ele me viu, ele me contemplou, ele veio ao meu socorro e ele me salvou. Irmãos, e o Salmo 139, verso 16, é um dos salmos que mostram essa grandiosidade de Deus em relação aos seus servos. Olha o que ele diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, se você que está me ouvindo nessa noite,
Se você acha que Deus não te vê, que você não é importante para Ele, olha o que o salmista está dizendo. Ele te viu antes de você nascer, ainda quando você era um embrião, e todos os teus dias Ele já escreveu, porque você é importante para Ele. Ou seja, antes de você nascer, antes de você se formar, Ele te viu. Meus olhos viram o teu corpo informe. Deus nos viu antes de qualquer outra pessoa. Ele nos imaginou. E uma vez que nos imaginou, Ele nos criou. Ele não é um pai irresponsável. Ele formou, Ele criou e Ele cuida de você. Até nesse momento, você não é abandonado pelo Senhor. Ele viu você na eternidade passada. Ele viu você no ventre da sua mãe. E mesmo que você não tenha mais pais, mas Ele continua te guardando e continua te ajudando. E se você quiser também ir para o Novo Testamento, para ter a certeza da promessa, o Senhor Jesus disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco. Você não está só. Saiba de uma coisa: aquilo que já não vemos mais, aquilo do que já desistimos, aquilo que está além de nossas forças e de nossas capacidades, aquilo que você não vê mais, assim como Agar não via mais possibilidade nenhuma de salvar seu filho e nem a si mesmo, Deus a viu e a alcançou. Deus te vê e Deus te alcança. Não se preocupe se você já não tem mais força, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele que vai guerrear as tuas batalhas. O que você e eu temos que fazer em muitas das situações é ouvir a palavra de Deus. Mas o que acontece conosco? Assim como Agar, nós queremos sair pela primeira porta, sairmos da dificuldade. Ou então, pior, vamos buscar socorro em quem não pode ajudar. Mas vamos ouvir o que o Salmo diz. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei glorificado na terra, eu serei glorificado entre as nações. Agar fugiu, mas teve uma coisa que ela fez direito. Ela se recolheu no canto e ela foi chorar as suas lágrimas, e as suas lágrimas chegaram ao Senhor. Irmãos, na nossa incapacidade, quando nós vemos um problema que aos nossos olhos não tem solução, faça o que Jesus disse: entra no teu quarto secreto, fecha a porta por detrás de ti e ora em secreto ao teu Pai, que Ele vai te ouvir. Não adianta desespero, temos que buscar ao Deus que ainda hoje faz milagre. Mas o que significa ser visto? Você já por algum momento imaginou como é viver sob o olhar de um Pai amoroso? O Salmo 33, verso 13 a 15 nos ajudam. Ele diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Ser visto e ser compreendido é ser encorajado. Mateus capítulo 6, verso 6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Busque a Deus, que Ele vai te recompensar. Esse versículo, irmãos, ele mostra que Deus nos recompensa. Mas como é que Ele nos recompensa? Ele nos recompensará com a sua presença e com seu prazer. Naquele momento em que Agar viu o anjo do Senhor, todos os problemas fugiram diante dela, porque ela disse: Deus está na minha frente, Deus veio ao meu socorro. Se Ele está falando comigo, já não existe mais problema,
que possa ser solucionado. E Deus já fez o principal, que foi mandar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e por nossos pecados. E o Senhor disse que estaria conosco. Vejam só, irmãos, ainda em 2 Samuel 6:16, diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Deus, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. No versículo 20 diz assim: quando Davi regressou para sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Davi respondeu a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de teu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e farei ainda mais desprezível, e me humilharei ainda aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Quem quer ver essa cena, busque um filme chamado Rei Davi, que mostra toda essa entrada da arca em Jerusalém e como é que ele dançava. É uma história maravilhosa. Davi não se importa com o que as pessoas vão falar sobre ele, com o que as multidões pensam a respeito dele. Os olhos de Davi estão somente no Senhor. Ele não queria nem saber o que as escravas, o que as servas pensariam, o que o seu exército pensaria. Ele queria era agradar o Senhor, porque naquele momento ele estava sentindo a alegria do Espírito Santo, e ele, como ele queria agradar a Deus, ele estava fazendo algo que Deus se agradava, que era trazer a arca de volta para Jerusalém. Irmãos, não deixe o mundo roubar a sua alegria. E às vezes os roubadores de sonhos, os roubadores de alegria estão dentro da nossa casa. Não olhe para as pessoas que estão ao seu lado, sinta a presença de Deus e continue andando na presença de Deus, diante do Senhor, sem se preocupar com aquelas pessoas que estão ao seu lado. E aí eu faço um parêntese para contar a história da minha conversão. Em 1986, no culto de terça-feira, quando o pastor Elilde, eu nem o conhecia, e não é habitual fazer apelações no culto de terça-feira, mas quando ele pergunta se tinha alguém que queria entregar a vida para Cristo, eu subi aqui, aí eu vou contar a minha experiência. Eu não vi quem estava na minha direita, nem que estava, eu não enxergava nada, nem quem estava à minha esquerda, e nem quem estava na frente. Eu me sentia como alguém pisando em nuvens, sendo levado pelo Senhor. E quando fizeram a oração, parecia que eu estava flutuando. Então, é uma alegria do Senhor que nós nunca devemos perdê-la. E Davi não perdeu, mesmo diante de uma situação de confronto da sua própria esposa. Mas Davi, ele se importava em louvar ao Senhor, porque ele era livre. E Deus quer nos dar essa liberdade. Davi é livre perante o Senhor, ele dança com todas as suas forças. Você é livre perante o Senhor, ou está sempre se preocupando com o que as pessoas pensam e com a sua própria visão de si mesmo? Não dê trela para ninguém, busque ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas assim como Agar era uma serva, uma mulher incompreendida, uma mãe incompreendida, também temos aqui Ismael, que como criança, era uma criança incompreendida. E como criança, nas brincadeiras de criança, certamente, como ele deve ter feito alguma coisa que ofendeu o seu meio-irmão, que era uma criança mais nova que ele, mas a sua senhora não gostou muito. Então, ele é mandado para expulso de casa, e ele novamente, a sua mãe novamente, já em Gênesis capítulo 21, acontece a segunda fuga, e ela sai
da casa de Abraão, da casa dos seus senhores, definitivamente. Mas será, irmãos, que assim como Agar, não muitos de nós não estamos fugindo de Deus, passamos a nossa vida toda fugindo de Deus, fugindo daquilo que o Senhor quer para nós, fugindo do propósito do Senhor, fugindo das atividades que o Senhor nos confiou, fugindo dos projetos de Deus para a nossa vida. Agar, mesmo na situação de fuga, de ser expulsa de sua casa, mas havia um propósito de Deus na vida do seu filho e na vida dela. Deus disse que ele seria pai de 12 nações, pai de 12 príncipes. Eu quero dizer uma coisa para você: não fuja da presença de Deus. Traga os seus filhos para a igreja. Você, mãe, traga os seus filhos para a igreja. Você, pai, traga os seus filhos para a igreja. E conversando com a responsável pelo departamento infantil, ela dizendo que a maior ausência na escola dominical das classes infantis são de pais que são crentes e não trazem os seus filhos para a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo a egípcia, a sem nome, a que era tratada como objeto, ela ouviu e viu a Deus, e Deus deu uma promessa para ela. Quando você não vem à casa do Senhor e impede o seu filho de não vir, porque ele só vem se for com você, você talvez esteja represando ou deletando, para falar uma linguagem mais moderna, ou excluindo da vida do seu filho um grande projeto de Deus na vida dele, e quem sabe na sua, porque Agar, na sua velhice, ainda casou o seu filho. Ela viu o seu filho, em quase morte, se tornar um flecheiro, um guerreiro, a viver no deserto. Agar, no momento final, naquele embate final que ela já tinha desistido, o texto diz que Deus abriu os seus olhos e ela viu água no deserto, encheu o seu odre e deu para o seu filho tomar, e ele sobreviveu. Querida mãe, longe da presença de Deus, os seus olhos nunca serão abertos. Longe da presença de Deus, você não vai perceber que a solução para o seu problema está perto de você, e você ainda não viu, porque os seus olhos estão fechados, e você ainda não percebeu, porque você está fugindo de Deus. Mas experimente por um momento ter esse encontro com Deus. Agar, o texto fala que ela buscou a esposa dos seus filhos, uma esposa para o seu filho. E o texto também nos permite imaginar que ela viveu para ver a geração que o seu filho deixou na terra. E a minha mensagem final aqui para as mães, eu quero concluir dizendo o seguinte, para uma aplicação: mães, criem seus filhos no temor do Senhor. Mães, mesmo que você ainda não tenha entregado a sua vida para o Senhor, creia que Deus é poderoso para realizar na tua vida e na vida do teu filho a maior promessa que pode existir, que é a promessa da salvação. E essa promessa, quem pode dar é o Senhor Jesus. Eu só estou falando para as mães que irão me ouvir, irão me ver. Não é o Deus que vê, mas elas irão me ver pela internet. E para as mães que estão aqui, repense o seu procedimento de não estar vindo para a igreja e de nem trazer o seu filho para a comunidade dos santos, porque aqui tem promessa e tem palavra de Deus toda reunião. Aqui nós abrimos a Bíblia e é Deus falando conosco. Aqui os filhos de Deus se reúnem e podem interceder pelo teu problema, e o Senhor pode intervir na tua realidade.
Entregue a sua vida ao Senhor, experimente, não fuja, Ele te vê, não fuja de criar o seu filho, não desista do seu filho, apesar de parecer aos seus olhos que não tem mais jeito. O Deus que vê pode mudar a realidade no abrir e fechar dos teus olhos. Então somente confia no Senhor e creia nele. Nesse momento eu convido todas as mães que estão aqui a ficarem de pé, e os pais aproveitem, os filhos também aproveitem. Quem for filho, fique em pé. Quem for mãe, fique em pé. E nós vamos convidar aqui a nossa mãe, a presidente do nosso ministério, para fazer, missionária Rosilene, esse ato profético dos pais trazerem os seus filhos, dos filhos que estão longe, que já saíram do controle das nossas mãos, mas não saíram do controle do Deus que tudo vê. E nós cremos que esse Deus que tudo vê, hoje está entrando com intervenção nas nossas vidas, na nossa família, e nós veremos as gerações dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. É bom demais ter um Deus que tudo vê, né, meus irmãos? Eu estava ali preparada para, fazer uma intervenção no que ele estava falando ao final, para dar uma palavra. E ele me chamou, porque Deus tudo vê. É demais. Essa semana passada agora eu estava em São Paulo ainda, e foi aniversário do pastor Hélio, todos vocês conhecem o pastor Hélio, e eu liguei para ele para parabenizar, e ele falou assim, parabenizei, dei uma palavra para ele e tal, ele disse: Rosi, tudo bem por aí? Porque eu estou orando por ti, pela tua saúde, o Senhor me mandou orar pela tua saúde. Eu disse: rapaz, nem a propósito. Eu falei: estou em São Paulo, precisando por uma cirurgia e tudo mais, está tudo bem. Então, a gente vê assim que Deus viu Agar. Isso é coisa da Bíblia, lá do ano não sei qual, isso nem é real, isso nem mais é real para nós, é real para nós. O Senhor tudo vê. Nem eu sabia de nada, mas o Hélio já estava lá orando por mim, parece que desde novembro que ele está orando exatamente pela minha saúde. Então, meus irmãos, isso é prova de que Deus tudo vê. Ele viu a mim, Ele vê a mim, Ele vê a você. Então, nós precisamos somente ter fé e confiar no Senhor. Agora, é preciso haver uma vida de entrega a Deus. É preciso haver uma vida de renúncia, porque às vezes as circunstâncias, elas nos levam a distanciar de Deus. E nós não podemos viver distantes de Deus. Precisamos estar bem perto dEle, até porque não podemos fugir, porque tudo Ele vê. E nós temos que estar sob os seus cuidados. Então eu quero colocar para os irmãos essa realidade. Eu gosto de aplicar a Bíblia lá do antigamente, a Bíblia do hoje. Então o Senhor continua vendo todas as coisas e vendo a cada um de nós. Sabe da nossa necessidade, sabe do que precisamos, sabe até do que vai acontecer que nós nem sabemos, mas Ele sabe, porque tudo Ele vê. Confie no Senhor, tenha fé, entregue a sua vida, não tenha resistência de entregar a sua vida, não tenha medo. Tem muita gente que parece que tem medo de entregar a sua vida a Jesus, de verdade. Eu estou falando para os crentes mesmo, porque tem medo de que Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada que seja ruim para nós. Tudo que Ele fizer para nós é bom. A gente não sabe. Então, não fuja, não fique com medo. Se deleite, se entregue aos braços do Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida, porque só assim nós vamos ver motivação para viver, alegria para viver, razão para viver, e viver com uma forma diferente, numa outra dimensão. Não viver com essa visão terrena, só do problema, só da dificuldade, só da luta, só disso, daquilo, outro. Não. Quando a gente tem Deus na nossa vida, numa outra dimensão, a nossa vida tem um novo sentido, um novo significado. E essas coisinhas que acontecem, nos incomodam tanto mais, porque são secundárias. Portanto, a minha palavra para você é de incentivo: deixe Deus estar vendo você e vendo a sua vida, e confie. Porque mesmo que você não queira, Ele está vendo. A diferença entre você querer aceitar o que Ele está vendo sobre você e querer se entregar a esse olhar do Senhor.
Portanto, a minha palavra final é: deixe Deus conduzir o seu caminho e trilhar a sua vida e continuar vendo você, porque tudo o que Ele fizer é bom. Eu tenho muito a falar sobre a minha cirurgia que eu fiz agora lá em São Paulo. Você me acha com cara que eu estou operada? Não estou nem andando assim, ó, porque fui operada. Não. Vocês querem saber de uma coisa? Eu saí do hospital, o Ronaldo, muito inteligente como ele é, ele alugou um apartamento bem pertinho do hospital. Nós fomos para o hospital a pé, e quando eu recebi alta, fui operado na sexta-feira, recebi alta no domingo de manhã, e eu fui a pé do hospital para casa. Fui a pé, porque Deus tudo vê, e eu entreguei tudo a Deus, e foi tudo maravilhoso. E eu tenho muita coisa a contar. Vou contar no outro sábado, na oração da vigília, da oração no outro sábado, da campanha que nós estamos fazendo. Vou contar para os irmãos detalhes, porque não é o caso de contar aqui num culto público, assim, porque está sendo transmitido inclusive, mas é para vocês verem como Deus age. E eu acho muito fantástico quando nós temos a consciência de testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida, porque o testemunho é uma prova real de que Deus é o mesmo, que Ele continua do mesmo jeito, tem o mesmo poder e continua operando nas nossas vidas, desde que a gente deixe e acompanhe a sua visão, a visão que Ele tem para cada um de nós. Portanto, meu irmão, tenha fé, confie no Senhor. Vamos ter uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana que, se tiver alguma coisa, vai ser como pão. Você vai vencer, porque Deus continua conosco. Deixe tão somente Ele conduzir a sua vida. É um pouco difícil, porque a gente às vezes quer fazer do nosso modo, mas não tem que ser do nosso modo, tem que ser do modo de Deus. Então, eu digo a vocês, tenho 68 anos, vivo toda a minha vida no Evangelho, até hoje não me arrependi de nenhum momento de ter deixado Deus conduzir a minha vida. Me sinto uma pessoa completa, realizada no Senhor, porque tudo que me basta é o Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor. Portanto, vamos viver uma vida real com Deus, para que Ele possa nos abençoar. Experimente isso, você vai ver, você vai ter muito a falar e a testemunhar daquilo que Deus faz na sua vida. Vimos aqui a Carol falando do treinamento que ela está fazendo no treinamento, e Deus está falando, mas essa linguagem, dona de casa, isso é um absurdo, no século 21, não, é isso mesmo. São dois pontozinhos que eu acho interessante do que ela falou. Primeiro, as mulheres mais novas aceitarem que as mais velhas podem ajudá-las e orientá-las. E a conduzir as suas vidas, a orientar, porque já viveu, já passou, já tem experiência. E nós temos a capacidade de compreender. Meus irmãos, Deus, quando formou o homem, Ele fez uma estrutura. E não adianta, está na estrutura do que Ele fez para o homem e para a mulher. Não adianta querer inventar, que não vai dar certo. Se você quer ter uma vida estrambelhada, uma vida desorganizada, uma vida toda difícil de viver, totalmente decepcionante e triste e agoniado e angustiado, e aí só tem confusão, só tem desentendimento, faça do jeito que o mundo quer. Continue dessa forma, mas se você quer ter uma vida de paz, de segurança, de confiança, mesmo diante dos problemas que nós estamos vivendo, deixe Deus conduzir a sua vida. Ele está te vendo, Ele viu H e vê hoje também, amém? Então nós vamos agora orar. Cadê? Faz aí, Vela. Vamos orar então pelos irmãos, então, pelas famílias, e pense nisso. Vamos deixar Deus ser real na nossa vida em 2023, século 21, Ele continua o mesmo, amém? Vamos orar então. Pai querido, rogamos a Ti agora por esses nossos irmãos, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelas mamães que estão aqui conosco, as que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, que elas possam compreender o seu papel, possam compreender a sua missão, possam compreender, Senhor amado, o dever e também a responsabilidade que temos por quando colocamos filhos nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que toda pessoa, toda criança que nasce é um projeto de Deus, e o Senhor tem algo a fazer por este projeto.
nós possamos ter a sabedoria, a compreensão, para encaminhá-los, Senhor, na missão, que o Senhor possa realizar aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Senhor, não venhamos perder esses teus projetos, não venhamos deixar escapar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou como uma visão tua para o reino de Deus, e para abençoar inclusive as suas famílias, porque os filhos são bênção, e o Senhor, que possamos ser abençoados, não só pelos pais, mas também pelos filhos. Senhor, abençoa cada lar, cada família, cada casa, Senhor. Entra com paz, com entendimento, com compreensão, com amor, com perdão, e assim, Senhor, eles possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós, mesmo vivendo neste mundo tenebroso como vivemos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder nas mãos para contornar e para resolver qualquer circunstância. Portanto, Senhor, abençoa nossas mães, abençoa os nossos pais, abençoa os nossos filhos, que possamos ter famílias estruturadas e abençoadas para a honra e para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Onde o amor